Aí, André. Sim, espera. Isso aí. Olá, pessoal do canal Pro Veritate. Aqui é o André Chilano. Desculpa aí que... Só um minutinho. Aqui é o André Chilano do canal Pro Veritate. Estamos aqui, tivemos alguns problemas técnicos. Tem alguma coisa aqui... Desculpa aí. Estou aqui com o Ricardo, ele está com os probleminhas técnicos, a imagem dele não está saindo, somente o som, tá? E vamos tentar aí fazer essa exposição. Ele preparou um PowerPoint, mas como ele não está conseguindo passar a imagem dele, o PowerPoint também não está podendo ser passado. Então, ele passou o PowerPoint para mim, e ele vai falando, e aí ele pode ir falando, passa o outro slide e tal, aí eu vou passando, e ele vai explicando, tá? O vídeo de hoje é a influência hebraica cristã no Oriente, tá? É um tema aí que a gente tínhamos prometido, né, que iríamos passar aí para vocês. Bom dia, André Lewis, Miguel Rios, Tartaruga Católico, muito obrigado. Olha, gente, vamos tentar aí, porque esses problemas técnicos aí eu não sei se vai dar certo. Se o som dele não estiver bom também, vai ter que ser por telefone, e eu vou passando aqui os slides no meu computador, tá ok? É muito interessante esse assunto. Ele fez apenas uma parte pequena, hoje talvez não seja uma live muito grande, mas assim, ele vai dar uma introdução, e vai ter aí talvez umas 3 ou 4, quem sabe 5 lives. Eu prometo que da próxima vez a gente vai se preparar melhor para não dar esses imprevistos, né, técnicos, ok? E aí, vamos lá, Ricardo, tudo ok? Ok. Pessoal, bom dia aí no Brasil, tá? Boa noite para quem está no Japão, e vamos lá. Seu som tá bom, viu? Pode ser? Ótimo. Então, lembrando, pessoal, que é o seguinte, nós estamos vendo mais tarde, eu e o André, nós estamos planejando também falar do cristianismo aqui no Oriente, né? Isso é importante, né? No Oriente, que eu digo, na China, na Coreia e também no Japão, né? Que é uma história de mártires, né? Muitos mártires aqui no Oriente, né? Vamos lá, então. Tá ouvindo aí, né? Beleza? Tá ok? Então, vamos passar os slides, Ricardo. Você vai me dando a orientação quando tu tiver que passar os slides. Tá ok? Beleza. Então, vamos lá. Pode começar. É isso aí, pessoal. Ricardo, eu vou tentar colocar aqui para ele passar a exibição direta aqui, não sei se vai passar, mas se não passar o slide, você me fala. Pode começar. Beleza. Ok. Então, essa é a cultura cristã no Oriente, pessoal. Então, eu vou falar como, de certa forma, o povo chinês e mais tarde o povo coreano e o povo japonês, eles receberam influência da cultura cristã. Isso nós vamos falar mais tarde, mas para começar, eu gostaria de explicar que isso daí é uma introdução, tá? Sobre as letras chinesas, ou seja, como, de certa forma, a história da China tem muito a ver com a história do cristianismo, né? Bom, eu vou colocar aqui, pode passar para o primeiro slide? Passou? André? Pode passar. Não, ainda não. Então, não sei quando ele fica
Tá ok. Vai lá. Bom, pessoal, esse daqui é o chamado oráculo dos ossos. Na verdade, essa figura aí, essa foto que vocês estão vendo aí, ela tem de 1500 a 1000 anos antes de Cristo, tá? Bom, para começar, eu gostaria de falar uma coisa. Primeiro, a história da China tem oficialmente 4.500 anos. Se nós formos ver, de acordo com a Bíblia, né? Se nós contarmos realmente a história bíblica, nós vamos ver que a história bíblica tem 6.000 anos de história, certo? Então, em outras palavras, a China tem 4.500 anos de história, ou seja, em outras palavras, mais ou menos 2.500 anos, tá? Antes de Cristo, começou a história da China. E se nós formos ver o que aconteceu há 4.500 anos, se nós formos contarmos a Bíblia, nós vamos ver que existiam dois fatos que aconteceram, estão registrados na Bíblia, não só na Bíblia, mas em outros livros de relatos históricos, que são, primeiro, o dilúvio, né, na época de Noé, e segundo, a Torre de Babel. Então, vou falar dos dois, né, mais tarde, mas por enquanto vamos falar dos oráculos dos ossos. Se vocês estão vendo esse daí é uma tartaruga, tá? Uma tartaruga gigante. Então, tem a barriga da tartaruga, né? Então, essa barriga da tartaruga, depois que a tartaruga morreu, então eles tiraram essa barriga da tartaruga e um monte de letras, né? Essas letras são as letras chinesas, né? Que essas letras chinesas, na verdade, são originadas desses rabiscos de 1.500 a 1.000 anos atrás, tá? Antes de Cristo. Então, esse daí segundo me consta, não só tem esse daí, esses escritos nessa barriga da tartaruga. Tem várias outras barrigas de tartaruga que foram escritos as letras chinesas, e no total, me parece que são 50.000 letras que identificaram, tá? Então, vamos para outro slide, por favor. Ok. Então, veja bem. A história da China tem 4.500 anos, ou seja, em outras palavras, no 2.500 anos antes de Cristo. Se nós formos ver as religiões que nós pensamos, né, tem imagem de que são religiões chinesas, é o taoísmo, tá? Que ele começou a ser difundido no sexto século antes de Cristo, tá? Através de um filósofo chamado Lao Tzu, tá? E o confucionismo foi um pouco depois, que pelo filósofo Confúcio, foi 500 anos antes de Cristo, e o budismo também, ele apareceu no atual Nepal, tá? Que antigamente era o reino da Índia, mas atualmente é o Nepal. Então, o budismo surgiu há 500 anos antes de Cristo, mas entrou na China somente no de Cristo, tá? Tá bom? Agora, veja bem, se isso é verdade, o que aconteceu nos 2.000 anos antes das três religiões aparecerem? Então, eles deviam ter uma religião, eles deviam ter uma espécie de crença, e isso que nós vamos ver, então. Por favor, o próximo slide, André. Tá bom. Bom, antes disso, eu queria falar o seguinte, tá? Que aquelas barrigas da tartaruga, tá? Antes de explicar o que os povos chineses, ele acreditava, né? Antes do taoísmo, antes do confucionismo, antes do budismo, eu vou explicar o que são as letras chinesas, tá? Então, conta-se que as letras chinesas, existe um relato, né?
de que as letras chinesas, na verdade, tinha um palácio do imperador, o primeiro imperador, e aí, então, essa é uma piada, tá? No Palácio do Imperador, então, tinha aqueles, o assoalho era de mármore, tá? E aí, então, estava chovendo, né? E fora estava cheio de lama e, de repente, entraram um monte de galinhas, né? No palácio e começaram a pisar no chão. Aí o imperador, ele viu aquele monte de pegadas de galinhas e então começou a inventar as letras chinesas, tá? Esse é um relato que se fala, mas é basicamente uma piada, tá? Então eu gostaria de explicar aqui o que são pictogramas, tá? O pessoal está ouvindo? Estamos ouvindo, o som está meio picado. Alô? Alô? Perdão, conexão. Alô, alô? Ok. O que é que eu falo? Alô? Alô? Tá ouvindo? Peraí, gente, estou ligando para ele, é melhor o som do celular. Ô, Ricardo, vamos pelo celular mesmo. Deixa eu remover o seu áudio aqui. Vamos pelo celular mesmo, cara. Não, pelo celular mesmo. Tira o seu áudio. Tira o seu microfone, isso. Tira o seu microfone, isso. Ok. Já apaguei. Ok, já apaguei, André. Agora sim. Tá, desculpa, tudo bem, então vamos lá, então. Primeiro... Não, tá dando interferência ainda, cara. Mas pera aí um pouquinho que eu vou parar aqui. Sai do estúdio, cara, é o jeito... Não, já deu. Já deu? Já deu, é que eu apaguei o speaker aqui. Ah, ok, é isso aí. Então, pessoal, desculpa aí. A gente vai fazer o negócio melhor, tá? Então é o seguinte, pessoal, olha, aqui que são as letras chinesas. Se a gente for ver, estudar todos os sistemas de escritos, né, da humanidade, existiam na antiguidade 3 tipos de escritas. Um tipo de escrita é o tipo de escrita que a gente fala do tempo dos sumérios, né? Onde que era o escrito que era o cuneiforme, né? Uma forma de cunhas. O outro é os hieróglifos do Egito, né? E na China, então as letras chinesas são pictogramas, ou seja, são figuras, são desenhos estilizados de objetos ou de pessoas que as pessoas viam, né? Ou seja, eles estilizavam, né, através de traços simples, objetos que estavam no seu dia a dia, tá? Então, esses são pictogramas. Mais tarde, esses pictogramas, ou seja, essas
esses desenhos, eles se juntaram um com o outro e fizeram, então, o chamado ideogramas, ou seja, essas letras primárias se transformaram em expressão de ideias, tá? Hoje em dia, existem 600 pictogramas e 700 ideogramas. Então, veja a combinação. Eles combinam os pictogramas com os ideogramas, e aí, então, existem, hoje em dia, cerca de 50 mil letras chinesas, tá? É muita letra, né? E sendo que 5 mil são usados na atualidade pelo povo chinês, tá? Em todos os lugares do mundo. No entanto, essas letras chinesas, no máximo, uma pessoa, numa conversação, utiliza somente 2 mil. Aqui no Japão, nós temos oficialmente 1945 letras chinesas, e sendo que 800 são utilizadas na mídia, ou seja, no jornal, revista, né, histórias em quadrinhos, tá bom? Basicamente isso aí. Vamos para o próximo slide. Vamos lá. Então eu queria ver, esse é o mapa da China antiga. Vocês podem ver que não é como hoje, né? Ricardo, seu som do celular tá um pouco... O seu som do celular não costuma ser assim, né? Porque seu celular podia estar mais próximo. Agora tá bom, né? Isso. Ok, então, o mapa da China antiga, isso aqui vocês dão para ver aí que existiam vários reinos, tá? Não existia um reino só. E o primeiro, digamos assim, imperador, que não se sabe se o cara existiu ou não, foi chamado Imperador Amarelo, tá? Chama-se Huan-Ti. E esse Huan-Ti, então, segundo me consta aqui, o Huan-Ti, ele construiu um templo para um deus que era venerado na China, era o deus único, né? E esse Huan-Ti, esse imperador também, ele inventou o primeiro calendário chinês, que é baseado nos ciclos da Lua, né? E também, segundo dizem, ele inventou um esporte parecido muito com futebol, tá? Então, o reino, vários reinos, então esse Huan-Ti, ele foi o primeiro imperador, tá? Que unificou todos os reinos. Vamos para o outro slide aí, tá? Eu creio que, de repente, o seu som pode estar melhor no computador, porque parece que sua imagem voltou, viu? Sua imagem ficou boa. Tá, então vamos lá. Vou abrir o microfone. Tá. Agora, tá bom agora? Seu microfone deve estar desligado aí. Não, ou seja, no início... Opa, peraí, volta um pouquinho. Agora que veio o seu som. Beleza, agora tá bom. Ok, então, Huan-Ti, o imperador amarelo, Huan em chinês significa amarelo, e Ti significa imperador, né? Que em japonês chama Tei, né? Tei, Kotei, né? Mas tudo bem, Huan-Ti foi o primeiro imperador, que acredito que é uma lenda, e esse imperador, então, ele tinha memórias do tempo em que o povo chinês estava lá junto com os descendentes de Noé. Se nós formos ver, 2.500 anos antes de Cristo, estava acontecendo um evento muito interessante. 3.000 anos antes de Cristo, aconteceu o dilúvio de Noé. E pessoas que vocês são mais entendidos de teologia do que eu, né? E vocês sabem muito bem, vocês poderiam explicar melhor o fato de que há 3.000 anos atrás o Noé foi o primeiro, digamos assim, teve o dilúvio, e depois então do dilúvio Noé tinha 3 filhos,
E esses 3 filhos geraram 3 tipos de povos. Então, tá bem claro aí, né? O primeiro filho, Sem, ele gerou uma descendência, né, que acreditava em Deus, e que mais tarde veio Abraão, né? Exato, semitas. Semitas. E os semitas também, eles foram também os antepassados dos orientais também, tá? O segundo filho é o Cã, né? Ele também migrou para outras regiões, inclusive lá até na Oceânia, né? Segundo me consta. E o terceiro filho, que é Javé, ele se concentrou mais no Cáucaso e também na região do Cáucaso, na Turquia e também lá na Europa, né? Que é a raça caucasiana, tá? Então, esse Huan Ti, o imperador Amalim, veja bem, calculem bem, se o dilúvio que do tempo de Noé foi há 3.000 anos antes de Cristo, isso quer dizer que existiam 500 anos, um lapso de 500 anos até o primeiro imperador da China aparecer, tá? E um pouco antes disso, 3 gerações antes do imperador Huan Ti, aconteceu o fenômeno, digamos, a história da Torre de Babel. Vocês sabem que os descendentes de Cã, tá? Um descendente de Cã se tornou rei, o Nimrod. Esse Nimrod, ele construiu uma torre, tá? E junto com os descendentes de Sem, então, junto com os descendentes de Javé, juntou todo mundo e falou que queria construir uma torre para até ir ao céu, tá? Mais tarde vamos recorrer a esse tema, porque Seu som tá... Vamos recorrer a esse tema, aí o seu som ficou ruim. Pode voltar? Foi ato bíblico. Opa. Ok. Mais tarde vamos recorrer a esse tema. Cortou, né? Aí o seu som ficou engasgando. Pode voltar mais tarde? Tá. Não, sim, mais tarde nós vamos recorrer a esse episódio da Torre de Babel, hoje não, por causa que tem muita coisa a ver com o que está acontecendo na China hoje, inclusive com esse negócio aí do Xi Jinping, tá? Então, Huan Ti era o imperador amarelo, tá? Que então ele, veja bem, depois da Torre de Babel, segundo o Gênesis 11, correto? É Gênesis 11 que fala sobre o episódio da Torre de Babel. E então, depois disso, então, relata-se que Deus confundiu, né, a humanidade e as pessoas começaram a falar várias línguas e muitos deles, então, se espalharam pelo mundo. Uma parte desse povo, que eram descendentes semitas, ele foi para o Oriente, tá? Existem relatos, assim, históricos de 2 tribos, um chamado Ye, outro chamado Mek, que foram para o Oriente. Bom, sabendo-se que os semitas eram a descendência que mais acreditava em Deus, então nós podemos concluir que estavam procurando 2 coisas, né? Primeira coisa, eles sabiam que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, do Jardim do Éden, e que a porta do paraíso estava no Oriente. Portanto, eles foram buscar a porta perdida do paraíso, né? E segunda coisa, eles queriam saber, por curiosidade, onde que nascia o sol, né? Uhum. Só que o problema é que nunca acharam, e foram caminhando, e acredita-se até que eu tive experiência, acredita-se até que eles foram passaram o Estreito de Bering, tá? Depois disso aí, foram para o continente americano e foram descendo até chegar na América do Sul. É um relato que não pode ser provado, mas eu estive morando 1 ano em Cuiabá, né?
o Monte Cuiabá. Cuiabá. O Monte Cuiabá. E lá havia um relato indígena, eu sou muito curioso, eu fui pesquisar lá, né, com o pessoal do Museu de Cuiabá, né, fiz amizade com o curador do museu, e ele me contou que o Monte Cuiabá, segundo os indígenas daquela região, foi o local onde que um índio, ele construiu um navio, um barco, né, e aí, então, colocou toda a família, e aí teve um dilúvio. Um dilúvio. É uma coisa interessante, né? De contar. Engasgou um pouco, Ricardo. Uma coisa interessante. Beleza. Uma coisa interessante. Então, vamos passar para outro slide. Sim, fala, André. Você falou assim, que ele botou a família e aí você falou uma coisa interessante, aí engasgou um pouco o som. Não, é que o índio, ele colocou toda a família dentro da embarcação, dentro do barco, e depois teve um dilúvio, uma chuvarada. Ah, tá. Depois do dilúvio, eles atracaram no Monte Cuiabá e começaram a vida de novo. Entendi. Interessante, né? Esses são exemplos de pictogramas. Então, vocês dá para ver aí que tá vendo aí o sol? O dia, o sol, né? O sol. E é interessante. O sol, vocês dá para ver que quem tirou, eu já tirei foto do sol, né? Lógico, sem focar, né, por causa que é perigoso, né? Mas já tirei foto com minha câmera, né? Digital, né? E eu notei, o André também sabe, né? Tem uma mancha solar, né? Tem um pontinho, né? Tem. Então, eles colocaram esse pontinho, tá vendo? Do pontinho, eles viram, o círculo lá virou um retângulo, né? Uhum. Tá? Meio arredondado, né? E depois, então, virou a atual letra chinesa, que é o Ri. O Ri, ou de dia, que significa, na verdade, sol. Que é o olho, né? Como que eles estilizaram o olho até ficar o olho atual, né? A árvore, né? Você dá para ver que como foi estilizado, depois estilizaram mais um pouco e atualmente está à direita, né? E a montanha, que é o mais óbvio, né? Parece realmente uma montanha. E depois outro aqui, você dá para ver que é um cavalo. E esse cavalo, não sei por que ele ficou de pé, né? Mas dá para ver o cavalo. E isso daí é uma faca, né? Essa faca estilizada. E o peixe é mais óbvio. Você dá para ver que na direita é o que está sendo usado hoje, é um peixe mesmo, né? A espinha do peixe ali, coitado. Interessante, né? Coitado. Ficou só as espinhas. E esse daí, ó, você dá para ver. Coitado. Mas você dá para ver aí, o último aí é um portão. Isso. Né? Entendeu? Então, você dá para ver, é aquele portão lá que tem duas partes, né? Que ele abre e fecha, né? Tipo aquele do Velho Oeste lá. Do faroeste, né? Que isso. Você aperta assim e volta de novo, né? Então, esse daí é a letra. Então, você dá para ver como foi estilizado, né? Através de figuras, né? É interessante uma coisa, André, que no Egito, o hieróglifo, né? Os hieróglifos também, mais tarde, foram utilizados pelos fenícios. Depois, os fenícios, essa estilização do hieróglifos, lembra, né? Que na verdade é figuras, né? Você dá para ver nas tumbas do faraó. Esse daí mais tarde foi estilizado pelos fenícios. Fenícios, eles eram um povo que ficava para lá e para cá navegando, fazendo comércio, e chegou até Israel, os hebreus, né? E lá, então, foi até a Grécia também. E aí, então,
as letras que nós utilizamos no alfabeto, na verdade, são uma estilização do que se escrevia dos hieróglifos. Então, de certa forma, existem hoje em dia dois tipos de sistema. Um que veio de hieróglifos, que é o alfabeto que nós usamos atualmente, e outro seria as letras chinesas, né, que usam no Oriente. Somente China, Taiwan, né, e Coreia e Japão. Coreia, tanto, mas Japão usa bastante, tá? Então, vamos para o próximo slide. Então, isso aí você dá para ver isso aí. Esse bem mais marcado, escuro, e é a letra que se utiliza, que significa pessoa, tá? Que em chinês chama-se ren, tá? Em japonês é nin. Você dá para ver que, pela figura, você dá para ver que é uma pisada, né? Só Peraí, o som ficou ruim. Peraí, Ricardo, o som tá ruim, só um minuto. Deixa eu voltar aí. Alô? Volta um pouquinho aí, porque engasgou. Tá aí, tá voltando. Ok. Depois do NIM... Tá muito instável aí. Tá. Depois do NIM... Não, o som tá ruim. Depois do NIM, não entendemos mais nada. Deu aí? Não saiu nada aqui. Alô? Alô? Não, eu falei, vamos para a próxima. Não, a última frase, você não lembra? Você falou do NIM, depois você falou aí, não saiu aqui o som. Não, esse aí é o slide. Não está saindo som não, Ricardo. Não, passa para o próximo slide. Ah, isso aí, tá vendo? Isso é uma mulher. Que é, né? Que em chinês é Nir, e em japonês é né? Mas pode ser também. É né? Jo? Esse aí é Jo, né? Uhum. É Jo. Jo. É uma mulher sentada. Antigamente, tá? As concubinas, as esposas dos imperadores. Isso daí, então, é o formato dela, estilizado, tá? Vamos para o próximo aqui, André. Isso aí só são exemplos, tá? Uhum. Vamos para o próximo. A mão. Tá vendo? Essa mão é uma estilização da mão. Vocês estão para ver que o que está aí, aqui esse desenho, não tem nada a ver, só para ilustrar. Faz essa esse que está marcado bem forte é a letra, né? Faz aí uma aproximação. Não se sabe mesmo se foi baseado nesse desenho aí, mas mais ou menos, porque essas letras... Para ter uma ideia. Sim. Essas letras elas vão sofrendo só para vocês terem uma modificação ao longo do tempo. Sim, modificação. Exatamente. Depois, mais tarde, vocês vão entender isso aí. Tá? Vamos para o próximo aí, só para exemplos. São exemplos. Tá. Próximo slide. Tá vendo isso aí? É o olho, né? Uhum. É que em chinês é Yanqing, em japonês é Me. Né? Uhum. Né? Então, vocês vão para ver, pessoal, estão vendo? Só para vocês terem uma ideia, né? Na verdade, não se sabe se foi
isso mesmo, tá? Que, na verdade, mas tem uma ideia de que realmente houve uma estilização, né, das figuras, né, dos desenhos, né, entendeu? Hoje em dia também, só para ver, André, se você for ver, hoje em dia nós estamos voltando aos hieróglifos de novo, né? É verdade. Hoje em dia nós utilizamos essas figurinhas, né, do WhatsApp, né? É Utilizamos verdade. esses Emoticon. smiley, né? Smiley, emoticon, tudo isso daí, na verdade, são hieróglifos. Né? Então, estão voltando aos hieróglifos, aos sinais, né? E, na verdade, durante muitos anos, nós utilizamos isso, você vê placa de trânsito, né? Placa de trânsito é universal em todos os países, logicamente, com modificações locais, né? Mas, basicamente, é a mesma coisa. Dá para ver, né? Você dá para ver lá que sinais, tudo. No toilette tem lá o menino, a menina. Tem toilette, tem banheiro que é um triângulo, né? É um triângulo com a base para baixo, aliás, com a base para cima, né? E mulher é um triângulo com a base para baixo, né? É bem significativo, né? Interessante. Significativo. Vamos ver o próximo, André? Próximo slide aí. Tá, vamos ao próximo. Ok. Isso é boca. Esse é óbvio, né, pessoal? É cuti ou co, né? Exatamente. E em chinês é chui pa. Não tem nada a ver, né? No japonês é ko, ou na pronúncia chinesa é ko, na pronúncia japonesa é kuti. Ou gucci. Não é o Gucci, não é o Gucci italiano, não. É Gucci. É o Gucci. Gucci, né? Então é bem óbvio isso aí, né, pessoal? Esse vai ser utilizado mais tarde para nós entendermos o significado de letras chinesas mais comuns, por causa que essas letras primárias, elas se juntam e para né? Por isso que esses são-se pictogramas. O Antônio pensou que era máscara. Pode ser máscara. Pois é, os chineses eles se basearam nesse kanji aí, professor. Covid. Essa letra chinesa aí para as máscaras. Já naquela época já estava prevendo a vinda do corona. Que legal, né? Tá, vamos para o próximo. Então. Mas olha, é bom ressaltar, Ricardo, você vai falar isso no final, porque essa é uma aula inicial. Por quê? Porque quando a gente entrar isso que a finalidade é mostrarmos a relação entre essas letras e a mensagem, do Evangelho, né? Das letras chinesas. Exatamente. Do Evangelho com a história de salvação, vou dizer assim, porque pega ali desde o povo hebraico. Exatamente. Verdade? Pois é. Exatamente. E para entender, por causa que, como eu te disse, né, eu disse para vocês, assim, esses são primários, são chamados pictogramas, junta-se um ou dois ou três, ele fica tendo uma outra narrativa. Então, ele tem a capacidade, ele tem capacidade de contar uma história, né? E aí, então, ele no Gênesis, né? A história do Gênesis está contada nas letras chinesas. É isso que vamos passar para aí que a gente quer chegar, mas a gente nós temos que trazer uma base, né? Porque os candis mais elaborados, ou seja, aqueles candis que contam uma história, né? Eles são um conjunto desses candis que podemos chamar de candis radicais, né? Seriam esses radicais. Exatamente, eles são radicais. É como no alfabeto também. Na verdade, sim. Na verdade, André, você dá para ver que, por exemplo, o próprio A, né? Que era o alfa, né? Em grego. O A, na verdade,
No alfabeto fenício, o A, ele era uma escada. É uma estilização da escada, entendeu? É interessante, então. Mas vamos para o próximo slide aí, que a gente volta depois, né? Bom, pessoal, vamos entrar, então, vocês entenderam, né, que isso aí são ideias, isso aqui é o Império Han, que seria o Império quando nosso Senhor Jesus Cristo estava na Terra. Ou, outras palavras, ele começou o Império Han, ele começou no ano 200 antes de Cristo, mais ou menos, e terminou mais ou menos 200 depois de Cristo, durou mais ou menos uns 400 anos. Vocês estão vendo, assim, que não é a China atual, muitas regiões da China não tinha nenhum reino, né? Mas o Império Han, ele começou a se expandir, e mais tarde o Império Han também, vocês dão para ver que ele tem uma rota aí que vai à esquerda, né? Essa rota, ela, a rota da seda estava lá. Eles faziam comércio com o Império Romano, entendeu? Naquela época, pelo menos com o reino, né? Aqueles reinos lá do Oriente Médio, né? E muito provavelmente também com aqueles, vamos dizer assim, o povo judeu, né? Naquela época, não se sabe, né? Acredito que sim, tá? Aliás, é interessante notar uma coisa, que no Império Han, eles têm escritos antigos que falam sobre o Jesus Cristo, sabe? Falam sobre Jesus. Muito embora, eu não sei se eles tinham comunicação, tá? Através de mercadores, e a notícia, né? A Boas Novas, né, o Evangelho de Jesus Cristo começou a influenciar esses mercadores que levaram para o Império Han, ou foi realmente uma revelação de Deus? Eu tenho as minhas dúvidas, eu não posso afirmar, tá? Mas o que eu sei, que 3 dias após a morte de Jesus na cruz, 3 dias depois, está registrado nos escritos do Império Han que o Sol, né, astrólogos viram o Sol, tá? Pessoas da corte também viram o Sol, e o Sol estava circundado por um halo. Aonde dourado, isso? entendeu? Como se fosse, assim, um anúncio. Aonde foi? No Império Han, no Império Han, no terceiro dia após a morte de Jesus na cruz, de Jesus Cristo na cruz, no Império Han, um halo dourado, um círculo dourado. Interessante. E o pessoal, vocês são mais conhecedores da teologia do que eu. Vocês sabem o que aconteceu 3 dias depois da morte de Jesus na cruz, né? A ressurreição. Então, ressurreição. Então, eu acredito que Deus, na sua misericórdia, né, na sua infinita misericórdia, ele estava realmente querendo também que os povos do Oriente, né, a China, no caso, né, eles pudessem receber essa notícia também, né? Tá bom? Bom, dá para ouvir aí? Beleza, tudo ok. Ok, tudo bem. Então, vamos para o outro slide próximo. André, pode ir para o próximo slide? Não sei se... não está aparecendo o slide aí. O historiador do Império Han. Ok. Ok, daqui a pouco está vendo aqui, tá? Esse camarada aqui é chamado Sima Qian, tá? Ele é o historiador do Império Han, e ele escreveu um livro, né, Shi Ti, né? Shi Ti, né? Ele
é como se fosse assim, vamos dizer assim, um relato, né, um análise da história, tá? Análise da história da antiga China, tá? Da antiga China, ele escreveu isso daí, e dentro desse relato aqui, ele fala de um monte de coisa, sabe? Que eu vou colocar aqui, tá? Então, pode ver o outro slide, por gentileza, André, obrigado. Esse aqui é o Shiji, Anais da História. Em japonês dá para ler, né, André? O Shi aí é de Irekishi, sim. né? De história, e o Ki é de né? Marca, né? E o Ji, que seria o marca, o Kiroko, como se assim, anotações, registro, né? Certo? E aí, aqui do lado está escrito assim, o nome dele é registro, o nome dele que é Shima-chan, esse que está à direita é o nome dele, desse cara, tá? E à esquerda está escrito aqui Shojiten, é um pequeno dicionário desse Anais da História. Na verdade, são vários fascículos, né? Então, esses Anais da História, que está registrado esses fatos de que depois de 3 dias no dia da ressurreição, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Sol foi circundado por um halo dourado, né? E também fala também de uma coisa interessante, fala também sobre um relato, como se fosse um relato bíblico. Vamos para o próximo slide, aí vocês estão por ver. Existe uma coisa interessante aí. O próximo slide, por favor. Esse é um texto que está nesse Shiji, nesses Anais da História Antiga, né? Veja bem, ele conta aqui, no início, esse aí é o que está escrito lá, tá? Ele escreve, esse Shima-chan, ele escreveu, no início, na antiguidade, havia um grande caos, sem forma e escuro. Certo? Aí eu cortei algumas partes, porque é muito longo, né? Aí ele fala assim, não havia duas luzes, ou 2 luminares para brilhar, e no meio disso tudo, não havia nem a forma e nem som. O que lembra esse texto? Esse texto lembra o quê? É o Gênesis, né? A criação, né? Se nós formos ver Gênesis capítulo 1, verso 1, que Deus, então, fala que Deus estava criando o universo e havia o caos, né? E não havia forma, né? E nem som, entende? Depois, então, Deus criou. Então, veja bem, esse camarada, os chineses, eles tinham uma consciência, né? Uma memória, digamos, histórica do tempo de Noé, de que que é muito parecido com o livro do Gênesis, entende? Por isso que já existe, naquela época, vários sinais nas letras chinesas, inclusive da salvação, como seria a providência da salvação. E é por isso que eu acho que alguma coisa aconteceu, e nós vamos ver mais tarde que um imperador, da última dinastia, da dinastia Qin, que eu já falei isso em outras lives, nas primeiras lives, falei do Kangxi, né? Ele é o imperador que aceitou o catolicismo através dos missionários jesuítas, né? Sim. Então, ele tinha, inclusive, vários poemas que ele escreveu para o nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos para o último slide por hoje. Vamos para o último slide, André. Alô? Pode passar para o último? Tá lá. Veja bem, pessoal, esse eu vou falar mais tarde, tá, sobre isso daí, tá, porque é muito
importante para vocês entenderem. É interessante isso aí. O Deus que eles veneravam, como eu disse no início, que antes do taoísmo, antes do confucionismo, antes do budismo chegar aparecer na China, então há lá um Deus chamado Shangdi. E Shangdi, ele é descrito nesse livro do Sima Qiang, que fala que Shangdi é o Deus único. Ou seja, eles acreditavam num Deus, ou seja, era um monoteísmo, entendeu? Era um monoteísmo. Essas letras aí, Ricardo, não parece o imperador de cima, alguma coisa assim? Exatamente, o seu conhecimento japonês né? Alguma coisa nesse sentido. É ótimo, isso aí. O da direita é o acima, né? A letra chamada China. E a segunda letra é de imperador. O da esquerda, acima, e da direita, imperador. O imperador que está acima, né? Ou seja, o soberano que está acima, ou seja, Deus, né? Em outras palavras, né? A da esquerda é o Candi de cima e o da direita é o Candi de imperador, não é isso? Exatamente. E o de baixo, às vezes eles chamavam também de Shan Tian. Tian, você sabe que é céu, né? Céu. Céu, tem, né? O da direita é o Candido Céu, né? Uhum. Exatamente. É uma pessoa que... primeiro... É o Candido... Ô, Ricardo, aí a gente já pode inferir aí, ó, o Candido de pessoa, vocês lembram, pessoal? Que é esses dois risquinhos aí, esses dois, parece uma casca de banana aberta. Esse Candido de pessoa... ele atinge o segundo estágio, que seria o paraíso, né? A terra e o céu ali, ó. A terra e o céu, exatamente. Mais ou menos isso. Outra interpretação para essa letra chinesa, que é Tian, que aqui no Japão é Ten, né? Que é o céu. Existe a letra chinesa chamado grande, que esse daí vocês estão vendo? Aí, é o grande, esse é o grande. E se você... E o 1, esse é o número 1. Então, se você colocar o número 1 em cima do grande, significa aquele que é mais grande do que tudo. Ou seja, o Deus absoluto. Sim. Yahvé. E é interessante isso aí, André, que o Shangdi, ele, na verdade, não se sabe qual era o dialeto que havia naquela época, por causa que o imperador, teve imperador mais tarde que unificou, né? Que era muito mal, né? E ele eliminou todos os vestígios das antigas escritas ou antigas ideias, muitos livros. Né? Foi o cara que começou a construir a muralha da China, tá? Mas isso aí depois fica para depois. O que eu quero falar é o seguinte: Shanti é um antigo dialeto, um dos mais antigos dialetos da China. Você sabe que cada região tem um dialeto. Eles falam uma língua comum, que é o dialeto de Pequim, né? Seria o mandarim. Mas cada região tem um dialeto. E no caso lá do Hong Kong, eles falam o dialeto cantonês. O dialeto cantonês é um dos mais antigos. Oi. Alô? Beleza. Ok. Vamos lá. Ok, o dialeto... André, está ouvindo? Beleza, hein? Tudo ok, estamos ouvindo. Alô? Estamos ouvindo. Ok. No dialeto cantonês antigo, eles não chamam de Shangdi, chamam de Shandai. Tá. Que lembra muito El Shaddai. Né? Shaddai. El Shaddai, entende? Então, existe muito... E é uma coisa, o imperador amarelo, o Huangdi, né? O primeiro imperador, não sabe se ele não... Shangdi, ele construiu um templo para esse Shangdi, para o Deus Altíssimo, e é interessante que
um templo, o último templo, criado, foi construído pelo imperador da última dinastia, a dinastia Qin. Ele construiu um templo que seria o altar celestial, que está em Pequim. E lá dentro não tem nenhuma imagem, não tem nenhuma estátua, como você vê no templo budista, não tem nada. Uhum. Entendeu? Era o Deus absoluto. Que, inclusive, Confúcio, ele também fazia sacrifícios para o Deus absoluto. É interessante que esse sacrifício dos chineses também, o imperador fazia. E o sacrifício tinha a ideia de fazer uma expiação dos pecados do povo. É um conceito muito parecido. Bem parecido com os hebreus. No tempo de Moisés, entende? E eles pegavam o quê? Adivinha o que eles pegavam? Qual animal que eles sacrificavam? Era cordeiro, era cordeiro. Também? Caracas. Também. Aí não pode ser coincidência, né? Não é coincidência, não. Então tem alguma coisa. E acho que é por isso também que realmente lá, eu acho que, como Deus estava realmente inspirando o povo para um dia receber a mensagem, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, do Evangelho, e é por isso que realmente o capeta, o diabo, ele conseguiu tomar esse país. E eu acredito que alguma coisa está acontecendo, André, alguma coisa vai acontecer, que Deus não vai deixar desse jeito. Assim, por isso que eu acredito internamente, né, espiritualmente, que a China vai realmente ter uma conversão em massa. Uhum. Porque eles... Tinha nome esse Deus? Renato Aguiar. Eles chamavam de Shanti, mas esse Shanti você dá para ver que acima, o imperador acima, era um título, né? Uhum. Não é propriamente um nome, né? Correto? Uhum. Da mesma forma que os hebreus, eles não podiam falar o nome de Deus, né? Mas eles faziam o tetragrama ou chamavam de Elohim, ou, né? Ou Adonai, entende? O Miguel Rios perguntando... Antes de São Francisco Xavier, nenhum cristão. E assim, sim, já. Os missionários jesuítas já estavam lá, tá? Porque o São Francisco é considerado o primeiro missionário, né? Ele era jesuíta também, né? Se eu não me engano. Não, mas antes disso daí, o começou 1600 salvo engano, 1648, um negócio assim, tá? 1600, no século XVII, no início do século XVII, tá? E ele, então, ser cristão, ser católico, através do trabalho de missionários. Esses trabalhos desses missionários foram muito bons, muito dedicados mesmo. Mas antes disso, no começo do século, no tempo de Kublai Khan, que era a dinastia Wei, chegaram missionários nestorianos. Uhum. Tá? E fora o fato, por exemplo, os apóstolos, depois de Cristo... Dá para ver que os apóstolos... Eles se espalharam. Os apóstolos, depois de Cristo... Sim, André, isso é um fato interessante. Eles foram para a Índia, China, Coreia, para todo canto, entendeu? Sim. No Evangelho Valtorta, inclusive, eles falam isso aí. Inclusive, na Ascensão de Maria, eles foram praticamente, parece ficção, mas todos os apóstolos, Ricardo, voltaram a Jerusalém para, em Éfeso, né, não me lembro agora onde foi a ascensão dela, para ver o passamento da Virgem Maria, né? E eles vieram como que teletransportados, né? Porque imagina, a pessoa levar anos para chegar
Todos eles vieram, inclusive o próprio Tomé, todos, né? Até um relato que o Tomé teve aqui teve na América do Sul, né? Uhum. Pois é. Tomé, Madalena, né? Também foi uma grande missionária, ela se tornou uma santa, incrível. Parece que o Ricardo deu uma caída lá. Esperar ver se ele chega, se ele entra de novo. Chegou. Alô, tá ouvindo? Opa, voltou. Tá difícil. Tá difícil. Uhum. Hoje não tá fácil, não, a coisa. Mas estranho, né? Exato, foi o Francisco de Assis, esteve aqui no Japão, Francisco Xavier, aliás, Japão, Índia, China, né? Mas isso aí foram os missionários, né? Depois da igreja estabelecida. Mas antes disso, os apóstolos estiveram por aqui pelo Oriente também, né? Alô, Ricardo? Tá difícil a coisa lá. Alô. Tá difícil, né? Alô. Oi, agora tá sua voz, sua imagem está congelada, mas sua voz está saindo. Alô, Ricardo? Alô? Oi? Pessoal, tá ouvindo aí? Voltando aqui. Esperar o André aí. Não, eu tô aqui, pô. Oh, meu Deus. Alô? Conexão difícil. Bom, praticamente ele conseguiu, né, explicar todos os slides. Estamos no último slide lá, o 17º slide, sétimo slide. Deu para ele explicar, deu para ter uma ideia. Oh, voltou. Alô? Aqui é domingo à noite, aqui a conexão fica pesada, sabe? Domingo à noite. Ô, Ricardo, domingo à noite não é uma boa não, cara. A gente tem que começar a fazer domingo de manhã, que é sábado à noite lá. Tá vendo? Tô. Alô? Oi? Alô? Oi? Na próxima live, vamos falar sobre o Gênesis, como está relatado o Gênesis nas letras chinesas. Perfeito. Ok? Então é isso aí, pessoal. Hoje já está... Na próxima vez vamos fazer de manhã. Alô? Alô, André, isso aí. Sim. Então, vamos finalizar, então, né? Para finalizar, então, é só para agradecer o pessoal pela paciência, mas da próxima vez a gente faz de manhã, né?
justamente para não ter esse tipo de problema. Mas a próxima vez vai ser o Gênesis de acordo com as letras chinesas, tá? Como as letras chinesas explicam o Gênesis, o livro do Gênesis, o livro da criação. Certo, essa primeira aula foi a base, né? Nós pegamos, as letras básicas das chinesas, né? Depois vão vir as combinações, ok? Desculpem, gente, a conexão está horrível. Aqui no Japão, Ricardo, domingo à noite é muito pesado. O pessoal usa direto a internet aqui. Então, vamos voltar a fazer sábado à noite aqui, domingo de manhã lá, porque a conexão é bem mais leve, se der para você. Tá, beleza. Isso mesmo. Seria domingo de manhã, né? É como sempre, né? Seria sábado à noite lá no Brasil, com o horário de sempre, 9, 10 horas, né? Ok. Aí é mais fácil para eles também, né? Do domingo de manhã. Domingo de manhã. Se não der, tudo bem, mas vamos nos esforçar para fazer nesse horário. Sim. Aí as próximas aulas, nós vamos, na segunda aula, vamos nos aprofundar aí nessa... Sim. Né? Nessa relação aí das letras com os caracteres chineses. E também passando cultural, como e vamos explicar também sobre como a Revolução Cultural tentou destruir todas essas explicações bíblicas que estão consciente ou inconscientemente, né? Eles conseguiram modificar tudo, entende? Mas isso fica para outra vez. Tá certo, Renato. Aí um abraço ao Renato. Obrigado pela audiência aí. Ao Renato Aguiar, o André Lewis, ao Miguel Rios. Renato, muito obrigado mesmo. Karina Marinho, Bernadette Oliveira, todos que pacientemente aí tiveram essa paciência, o Tartaruga Católico. Não dá, é a internet. A Karina Marinho, sempre vindo aqui. Olha, até a ligação telefônica tá ruim, Ricardo. Sua voz tá horrível na ligação telefônica. Eu não sei o que aconteceu, cara. Caracas, o que é isso? Mas tudo bem. Mas tudo bem. Vamos na próxima live. Vou voltar um pouco para trás para fazer o negócio mais, né? Explicar mais ou menos, não tudo, né? Mas tudo, mas um pouco para precisamente pegar o fio da meada, tá bom, pessoal? Tá bom. Um abraço para você. Obrigado a todo mundo. Tchau.